nobres obreiros e obreiras do Senhor Jesus, paz do Senhor. Podem tomar assento. Agradeço a Deus a oportunidade, mais uma, abençoada, de voltar aqui a Uberlândia. Cidade tão boa, tão maravilhosa, pastor Álvaro, que eu acho que já comecei a sentir chamada para vir para cá, viu? Vai ser bem complicado, nós dois juntos aqui vai ser complicado. Louvo a Deus pela vida do servo dele, pastor Álvaro Allen Sanches, que, como eu disse ontem, ele tem uma característica interessantíssima. Eu nunca o vi de mau humor. Não sei se vocês convivem mais tempo com ele, é fácil vê-lo de mau humor. Eu, pelo menos, na convivência por aí afora, não o vejo de mau humor. E sempre nos contagia com esse bom humor dele e sua indispensável espiritualidade. Ele me chamou para compartilhar com vocês neste evento, desde ontem e até amanhã. E como ele disse, logo mais eu vou aí Itumbiara, à tarde lá na Assembleia Geral daquela convenção, e volto para estar aqui no culto à noite, se Deus assim permitir. Creio que todos já tomaram conhecimento do tema proposto para a meditação neste evento. Quantos sabem qual é o tema? Pelo visto, o material que foi distribuído ainda não foi lido. Diga comigo o tema: o obreiro e os desafios da atualidade. Querem repetir mais uma vez, mais forte? Como é que diz? Interessante que, talvez providencialmente, não foi colocado que tipo de desafio. O desafio não foi qualificado. Diz apenas o obreiro e os desafios. E outra situação muito de se destacar nesse tema é que não fala no plural, os obreiros. É no singular, o obreiro. Ou seja, se refere a cada um de nós, particularmente e pessoalmente também. Eu ouso e vou ousar qualificar esses desafios, o obreiro e os desafios da atualidade. Eu vou colocar dois qualificativos nesses desafios. Diga comigo, desafios ministeriais e desafios pessoais. E o tema bíblico básico já foi lido, que eu vou pedir que você reabra a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, primeira carta. Eu gostaria que todos estivessem com a Bíblia aberta, e agora na modernidade não só aberta, acessada, né? Que hoje em dia não é só abrir a Bíblia, acessa-se a Bíblia também. E eu vou, não porque eu vou substituir a Bíblia livro, mas vou deixar tanto a Bíblia acessada na primeira carta, quanto o santo livro que aqui está no texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 ao 16, que eu peço que todos releiam, independentemente da versão da Bíblia que você tenha. Por favor. Versículo 12 diz o quê? 1, 2, 3...
Eu gostaria de pedir mais vigor, mais ânimo, mais força. Versículo 13, o que é que diz? No versículo 14 diz o quê? Versículo 15. E finalmente o 16, mais forte ainda. Ontem, na abertura deste trabalho, foi-me dada a oportunidade de ministrar a palavra e me veio ao coração passar para todos que me ouviram o primeiro desafio da atualidade na vida do obreiro. Porque baseado na experiência do apóstolo Paulo, ministrando ao seu discípulo, e agora não só discípulo, mas como vimos ontem, Timóteo não era só um companheiro ministerial. Ele não era só um discípulo, mais do que isto. Ele alcançou aquilo que hoje em dia é chamado de upgrade, de simples companheiro, de simples discípulo, de simples cooperador. Ele passou a categoria espiritual de filho na fé do apóstolo. Quem esteve ontem, lembra-se disso. É uma condição espiritual muito especial que só o tempo, a convivência, o dia a dia do ministério pode levar alguém inicialmente tido como um companheiro de ministério, um discípulo que foi admitido no ministério do apóstolo por força da recomendação dos irmãos de Derbe e Listra, capítulo 16 de Atos. Paulo não o conhecia nem tinha nenhum vínculo familiar com Timóteo, mas os irmãos recomendaram aquele jovem. E por conta da recomendação que aquele jovem recebeu daqueles irmãos das duas cidades citadas, Paulo o convidou para integrar o seu ministério. Ao longo da convivência, foi crescendo Timóteo no conceito espiritual do seu mestre e tutor, e ele alcançou a categoria de filho na fé. Isso está no capítulo 1, você pode conferir, versículo de número 2, que eu peço que toda a congregação, por favor, leia. 1, versículo 2. O que é que diz aí, amado? 1, 2. Aproveitei para dizer ontem à noite que, tendo Timóteo alcançado essa categoria de filho espiritual de Paulo, Paulo não teve dificuldades em passar para aquele discípulo a sua situação pessoal. E você leu no texto base aí, no versículo de número, por favor, 13, capítulo 1 da 1 Timóteo, versículo 13, eu já faço uma ressalva, vocês talvez estejam acostumados com aqueles obreiros que pregam e receba, eu não sou do tipo, eu sou mais Bíblia. Então,
tenha um pouco de paciência comigo, viu, amado? Também já estou velho, vocês mais novos, tenham paciência com o velho aqui, que está ministrando. Versículo de número 13. Veja como é que Paulo diz a Timóteo a sua situação pessoal. Aí, versículo 13, diz o quê? Na versão da Bíblia que eu estou usando, diz: embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. E veja o que ele reitera no versículo 16. Versículo 16 diz o quê? O versículo 16, leiam aí. Vejam que a versão da Bíblia aí que está na tela, a corrigida fiel, ao meio da corrigida fiel, a CF, ela é light. Quando ele diz, dos pecadores, eu sou o quê? O quê? Na versão que eu uso é mais forte. Ela diz assim, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores. Veja como é que Paulo se apresenta a Timóteo. Eu, que fui o pior dos pecadores. É aqui que se apresenta o desafio que eu destaquei ontem à noite. De se resgatar nos dias atuais a sobrenaturalidade da chamada do obreiro. Porque, na verdade, quando Paulo teve a coragem de dizer a Timóteo, eu sou o pior dos pecadores. Eu duvido que algum de nós tivesse coragem, numa reunião de ministério, de dizer isso a alguém, de nós mesmos. Graças a Deus que o passado do crente não é destacado, uma vez perdoado por Jesus Cristo, ninguém tem mais passado. Mas para ele, pessoalmente, aquilo que lhe marcou está presente. Não importa na coletividade saber quem foi e o que fazia, mas o agente que praticava o ato traz consigo a memória, porque o único que pode e tem poder sobre sua memória é Deus. Só Deus. Quando Deus diz, por exemplo, dos vossos pecados eu não, vamos lá, amados, dos vossos pecados eu não, como é que um Deus onisciente esquece? Pensem comigo. Um Deus que ontem, hoje e amanhã, para ele não tem diferença. Ele diz, dos vossos pecados eu não me... É porque ao lado da onisciência de Deus, opera a sua onipotência. Pela onisciência ele sabe tudo. E pela onipotência ele pode tudo. Inclusive de ter uma memória seletiva. Lembro do que eu quero lembrar e esqueço daquilo que eu quero esquecer. Quem é o humano que tem essa capacidade? Só Deus. Paulo, aquele homem que Deus chamou, o santificou, o qualificou como apóstolo, o que ele fez e o que ele praticou, ele pessoalmente não podia esquecer, porque ele não tinha como deletar da sua memória a sua prática. Aí agora ele diz, Timóteo, eu
Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, lá na 1 Coríntios, no capítulo 15, ele falando aos irmãos daquela igreja, antes de entrar no tema principal da ressurreição, ele diz: pelo que eu fiz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Querem conferir isso? Querem conferir ou não? Querem ou não, amados? 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Vejam que o servo de Deus dizia, e eu não gosto, irmãos, de uma novidade dos dias atuais, o que o apóstolo vai dizer, porque usar o tempo do verbo no sentido de vai dizer, dá para perguntar, quando é que ele vai dizer? Quando? Ele vai ainda dizer? Não, ele diz, que nada na Bíblia vai dizer, tudo diz. Quem pode dizer amém a isso? Então vamos, na medida do possível, eu aconselho aos jovens obreiros que se corrijam e nunca digo, a Bíblia vai dizer, a Bíblia não vai dizer, ela diz, ela fala. Até quando eu era adolescente da igreja, diziam que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando no presente aos crentes. Não vai dizer no futuro ou numa época indeterminada. A Bíblia não vai dizer nunca, ela diz, ela afirma. Quantos creem nessa verdade, diga amém. No capítulo 15, vejam o que é que o santo homem de Deus fala no versículo de número 8 e 9. 15, 8. Está aí na tela para facilitar. O que é que diz aí, amados? Versículo 9. Veja que ele sofria com isto enormemente. Ele sofria. Até porque, não raro, creio, alguém botava o dedo na sua cara, cale sua boca. O que foi que você fez com Estevão? Cale sua boca, você entrou na casa de irmão fulano, o arrastou para a prisão. Quem é você? Mas, eu disse ontem à noite, vou repetir só para a gente daqui pegar para frente. Na 1 Timóteo, deixe marcado aí capítulo 15, que rapidamente nós vamos voltar aí. Voltemos a 1 Timóteo, que é o texto bíblico básico escolhido, no capítulo 1, vejam o que ele diz no versículo de número 14. 14, o que é que diz o versículo 14? Leiam aí. Ele disse, eu não mereço ser tido como apóstolo pelo que eu fiz. Eu sei que eu tenho que conviver com isto quando eu chego numa igreja e ali tem um filho, uma esposa de alguém que foi arrastado por mim na prisão. Eu sei que é muito difícil para a família do irmão Estevão me encontrar e me chamar de irmão. Mas a minha vocação, a minha chamada, foi pela graça. Foi a graça. Oh, aleluia. Foi a graça de Jesus Cristo que me alcançou. Eu não mereço, mas a graça. Oh, aleluia. E por causa da graça na minha vida, eu hoje, com todo o meu passado, eu me levanto diante de você, Timóteo, e de todos os demais homens, para provar que a graça de Deus, a misericórdia de Deus,
a bondade de Deus, o amor de Deus me escolheu, me chamou e pela sua graça eu estou aqui. Voltemos rapidamente primeiro aos Coríntios 15. A graça, diga a graça. Oh, a graça. Oh, a graça. Por favor, amados, versículo de número 15, versículo de número 10. Bem forte, 15, versículo 10. Cadê o operador aí, amado? Ajuda a gente aí. 15, versículo 10 da 1 aos Coríntios, bem forte. Vejam, mas pela graça de Deus, eu consigo me superar. Eu consigo dizer aos meus opositores que me acusam de tudo. Eu não, mas quem opera em mim é a graça. É a graça. Oh, aleluia. Obreiros do Senhor, vamos resgatar. É um desafio a ser resgatado. Restaurar a sobrenaturalidade da vocação e da chamada de Deus numa vida. Eu ontem disse, não vou ler por causa do tempo, mas mostrei uma revelação do apóstolo Paulo que é de arrepiar até as sobrancelhas, quanto mais o cabelo da cabeça. Que revelação! Eu não resisto. Carta dele aos Gálatas, vamos lá. Carta aos Gálatas, capítulo 1. Eu não ia ler, mas sinto muito, vou ler. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 14 e 15. O que é que dizem esses dois santos versículos? Carta aos Gálatas, capítulo 1. Querido operador da mídia, capítulo 1, versículo 14 e o 15. O que é que diz esses dois santos versículos? Ele não recebeu chamada e vocação ministerial quando se converteu no caminho de Damasco. Não foi ali. Depois que ele se converteu e perguntou, quem és tu? Eu sou Jesus, é quem tu persegue. Não. Ele disse, eu não havia nascido ainda. Eu estava no ventre da minha mãe e o Senhor me separou pela sua graça. Oh, aleluia! Quando eu persegui Estevão, eu tinha chamada. Quando eu arrastava um crente de casa para a prisão, eu tinha chamada. Mas essa chamada só não estava revelada. Por isso que nos dias atuais precisamos da Igreja do Senhor resgatar aquilo que eu chamo a sobrenaturalidade da verdadeira chamada de um obreiro. Aquela vocação que sai, numa linguagem muito comum entre nós, do coração de Deus.
fruto da onisciência de Deus. Aquela onisciência, quando ele disse: Jeremias, eu tenho uma chamada e uma vocação para você. Ele fez: não posso, não passo de uma criança, eu tenho dificuldade, eu não sei, como é que eu vou ser profeta teu? O Senhor disse: esquece, tu ainda não tinhas sido gerado no ventre da tua mãe, eu já tinha te dado como profeta às nações. Você glorifique a Deus, amado. Prosseguindo, concordo que hoje é um desafio para a igreja resgatar isso na vida dos crentes, porque muitos acham que ser pastor, ter ministério é fruto de, me desculpem, de um ajeitadinho. Eu vou ajeitar. Eu sou amigo do pastor Eurípides, o pastor Eurípides é pastor da igreja, eu vou engraxar o sapato dele, eu vou agradar. No aniversário do pastor Eurípides eu vou dar um bom presente e ele vai se lembrar de mim na hora da consagração. Sangue de Jesus tem poder. Aquele que pensar de conseguir ser um obreiro por conta de ajeitadinho, ele está blasfemando. Aquele que pensa de ser obreiro porque é filho de obreiro, filho de pastor, está blasfemando. Porque a verdadeira vocação é aquela que vem do coração de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Prosseguindo, amados, tem um outro desafio, e agora eu chamo você para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo que vamos ler é o versículo de número 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Por favor, leiam todos bem forte. Você pode ler mais uma vez, mais forte? Eu tive o cuidado de fazer pesquisa em outras versões da Bíblia para este versículo. Encontrei versões interessantíssimas, do tipo, por exemplo: olha por ti e pela instrução dos outros, e perseveras destas coisas. Se isto fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te ouvem. Em outra versão: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Ainda outra versão: fique atento a seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvarás a si mesmo e aqueles que o ouvem. Um grande desafio. O obreiro cuidando de si e da sua salvação. É assustador ou não? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás a quem? Salvarás a quem? O obreiro cuidando da sua salvação, porque há um risco dele cuidar da salvação dos outros, os outros se salvarem e ele se perder. Se lembrem, lá do Antigo Testamento, da experiência de Moisés, Deus disse a Moisés, na segunda vez: fale
a rocha, e ela brotará o quê? Fale. Na primeira experiência, pastor Josias, qual foi? Bata na rocha, fira a rocha. Na segunda, qual foi? Apenas fale. Ali são dois tipos de Cristo. Paulo diz que a rocha que os seguia era Cristo. Na primeira experiência, fira a rocha, o Calvário. A segunda experiência, fale a rocha, porque o Calvário não se repete. Depois do Calvário veio o derramamento do Espírito. Por isso que não podia bater de novo. Era um tipo. Paulo foi quem disse que a rocha que os seguia era Cristo não teve que voltar ao Calvário, nem tem que voltar. Foi uma única vez. Fira a rocha. Depois da rocha ferida, veio a segunda situação. Fale a rocha, que ela vai dar água. Por quê? Um tipo de quem? Do Pentecoste. Derramamento do Espírito. Moisés, pressionado pelo povo, o que foi que ele fez pela segunda vez? Em vez de falar a rocha, ele fez o quê? Feriu de novo. Feriu a rocha. Embora ele desobedeceu a Deus, mas ao ferir a rocha, a água saiu. Saiu ou não saiu? O povo bebeu a água, sim ou não? Mas Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Paulo agora, creio que talvez, tendo em mente isso, disse: Timóteo, cuide de você mesmo e com aquilo que você ensina, a doutrina. Persevere nisto, porque você fazendo assim, você primeiro salva-se a si próprio. E depois salvará aqueles que te ouvem. É o grande desafio, pastor Álvaro, nos dias atuais. O obreiro cuidar de si, para se salvar, e depois cuidar dos outros para salvar os outros. Amém ou não? Amém ou não, amados? Nunca esqueçam de Moisés. Trabalhou 40 anos, conduziu o povo nos braços e ouviu Deus dizer: você não vai entrar na terra. Mas, Senhor, não tem mais nem menos, você não entra, você foi desobediente a mim. E o povo bebeu água. E o povo que você cuidou foi abençoado, entrou na terra, mas você não entra. Os mais velhos aqui, como eu, devem se lembrar de uma Assembleia de Deus pequena, sem muita exigência, sem essa parte administrativa pesada que as igrejas hoje têm. Tem igrejas que são verdadeiras empresas, estrutura de empresa, tamanho de empresa, movimenta a renda de empresa. Nem toda prefeitura tem a renda de muitas igrejas. E o que preside, ele está tão assoberbado com a administração da igreja que ele preside, que se ele não tiver cuidado, a igreja é abençoada, mas ele pessoalmente destruído. Eu estou falando isso, eu sou filho de pastor, meu pai era pastor, na época da maior Assembleia de Deus do Brasil, lá em Pernambuco. Eu sei o que é isto. Eu sei o que é um homem como ele, naquela época, tinha uma estrutura administrativa na igreja, ele chegava na secretaria, na tesouraria e perguntava: Leôncio, pô, tesoureiro, como é que estão as finanças? Estão bem, meus amados? Tá. Olhe, nós vamos precisar construir um templo em tal lugar, assim. Quando puder, me avise. Secretário, como é que está a secretaria? Irmãos amados, está tudo bem? Olha o relatório. Eu tenho que prestar relatório mensal à igreja do que entra e que sai, viu? Quero isso pronto no próximo culto administrativo. Certo?
eu vou para o círculo de oração porque Jesus não me chamou para secretaria nem tesouraria. É para estar orando com o povo. Tem cuidado de ti mesmo. Amados, esse desafio que Paulo apresenta a seu filho na fé, Timóteo, nós vamos analisar um pouco aqui. E vamos descobrir, creio, o que o Espírito Santo tem para nos dizer. Diga comigo, tem cuidado de ti mesmo. Aí vem uma pergunta que você vai fazer, eu vou repetir, eu vou falar e você repete para você mesmo. Quem sou eu? Diga, quem sou eu? Mais uma vez, quem sou eu? Tem muito obreiro que não sabe quem ele é. E eu convido a você para a Bíblia na 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. O versículo é o de número 23. 5 e 23. O que é que diz aí, amado? 5 e 23. Desculpe, deixa eu consultar aqui a Bíblia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Versículo de número 23. Leiam todos, por favor, 5 e 23. Se você não sabia, eu vou lhe lembrar o que está aí. Diga comigo, e todo o vosso espírito, alma e o quê? 3 unidades que juntas, unidas, compõem e fazem e constituem a pessoa. É o famoso 3 em 1. Corpo, alma e corpo, diga comigo, corpo, alma e espírito. Paulo ministrando aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 6 da primeira carta, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. 18, 19 e 20. Capítulo 6, versículo 18, está aí. Leiam todos. Versículo 19. Vinte. Assustador isto. Eu nem vou entrar naquela querela teológica, não, porque espírito é alma, alma é espírito. Eu vou ficar com a simplicidade da palavra. Primeiro aos Tessalonicenses 5 e 23, Paulo diz que o vosso corpo, alma e... Aqui ele diz, os 3 pertencem a quem? Pertencem a quem?
Quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, está dizendo, olha Timóteo, tem cuidado do teu corpo, tem cuidado da tua alma e tem cuidado do teu espírito. E a tentação que o diabo lança nos dias atuais é para que o obreiro, porque Deus tem usado ele soberanamente de forma tão maravilhosa na igreja, que ele se sente Deus. Deus opera tanto por mim, me usa tanto, que essas coisas assim de humano eu já estou fora disso. Coitado. Começou a cair. Começou a ser destruído por Satanás. Eu não posso esquecer que eu sou corpo, diga, corpo, alma e espírito. Aí diz o apóstolo, os quais pertencem a... É triste e lamentável dizer que tem muitos obreiros que não sabem das duas utilidades do seu corpo. Utilidades espirituais. Porque o corpo do crente vivo tem utilidade. E o corpo morto tem utilidade. Vamos ver. Corpo vivo. Corpo do crente vivo. Que pertence a Deus, você leu. O desafio do apóstolo. E não sabeis, diga comigo, e não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? O corpo do crente vivo é templo de quem? É templo de quem? Se fosse perguntar qual é o CPF, pastor Eurípides, do Espírito Santo, teria que dizer, o CPF do pastor Eurípides é o CPF do Espírito Santo. E o endereço do Espírito Santo? O endereço do pastor Eurípides é o endereço do Espírito Santo na terra. Porque está dizendo que o corpo humano do crente é templo e também casa, residência onde habita quem? Se o meu corpo é templo, é endereço do Espírito Santo, como é que eu devo tratá-lo? Veja, não é o Espírito Santo que vai cuidar do meu corpo. Não é Deus. A quem foi entregue a responsabilidade de cuidar do corpo? A quem? A quem porta o corpo. Eu, você, cada um de nós. Tem cuidado do teu corpo. Santuário, chamado de santuário. E quando o corpo do crente morre, tem valor? 1 Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eis o silêncio, eu estou falando para as cadeiras. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Versículos de números 42 ao 44. 42, 43, 44. Agora é o corpo que morreu. Corpo do crente que morreu. 15, 42, 43, 44. O que é que diz o 42, santo povo de Deus? Quarenta e três.
Corpo do crente vivo, templo do Espírito Santo, santuário. E quando morre, vira semente. De quê? Do corpo eterno. Tem utilidade vivo e tem utilidade morto. Veja que ele diz: quando o corpo do crente que morreu é sepultado, ali está sendo sepultado, semeado uma semente. Eu não posso pensar em viver na eternidade com Cristo se eu não tive corpo. Semeia-se, diga comigo, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Semente. Ora, se eu tenho, pela palavra do Senhor, noção de que meu corpo vivo tem utilidade, e meu corpo morto também terá utilidade espiritual, como é que eu devo tratar esse corpo? Como? Como? Tenho eu direito de fazer desse corpo o que eu quero? Ele pertence a quem? Que o comprou. Posso eu comer com glutonaria, sem observar freios, nem limites na comida? Comer porque eu gosto de comer porque eu não como para viver, eu vivo para comer. O corpo é meu, eu faço dele o que quiser. Posso pesar 250 quilos, 300 quilos, ninguém tem nada com isso. Quem disse? Quem disse? Se meu corpo envelhece e aparecem comorbidades do tipo diabetes, e o médico diz: não coma doce. Eu digo: besteira. Eu tive um cunhado que morreu o ano passado, diabético, extremamente diabético. Cortou um dedo. Mas aquele cidadão, pastor Álvaro, que alguém o chamava de pastor, eu não vou dizer que era nem não era, mas alguém dizia que ele era pastor. Meu cunhado, casado com minha irmã. Aquele cidadão, embora diabético de alto grau, não dispensava caldo de cana e pastel. Detalhe, não tomava remédio para controlar o diabetes. Detestava endocrinologista. Gostava de um bolo com calda de chocolate. Eu disse: cara, por que tu fazes isto? Tu não és diabético? Sou. E por que tu come tudo isso? Porque eu gosto. O corpo é meu. Quando Jesus subiu na cruz, derramou seu sangue, pagou o preço para tê-lo como propriedade sua. Tenho eu o direito de praticar violência contra o meu corpo? Posso eu, com o corpo pertencendo a Cristo, na minha vida íntima, sexual, praticar sexo como se eu não tivesse freio algum? Assemelhando-me ao incrédulo, ao ímpio, que não tem o temor de Deus, nem tem o domínio da palavra? Mas eu, como minha esposa, ninguém tem nada com isso. Como não tem? Afinal, é um templo do Espírito Santo casado com outro templo do Espírito Santo. E quem tem seu corpo sob domínio do Espírito e da palavra, não pode praticar aquilo
como aquele que nunca temeu a Deus. Não sabe o que é a sua palavra. Mas a minha natureza é assim. Amado, tua natureza é assim? Ah, é. Meu avô era assim, meu bisavô era assim, meu trisavô era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. E eu ser assim como eu sou, sem governo, sem freio, é de família. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que tem consciência que tem um corpo pertencendo a Deus e ele é o administrador e cuidador desse corpo, ele não pode agir com aquilo que a psicologia chama de complexo da Gabriela. Que complexo é este? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim, porque me chamo Gabriela. Contra isto vem o apóstolo São Paulo dizer: andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Quem glorifica a Deus aqui, amado? Para isso o Espírito Santo habita em mim, em você. Se você deixar, aleluia, que Ele assuma o controle da tua humanidade. A tua humanidade permanece contigo, mas quem vive pelo Espírito, deixa eu usar uma figura de linguagem. O Espírito Santo tem uma jaula, na qual você pega aquilo que é humano em ti, coloca nessa jaula do Espírito, tranca e pega a chave e entrega ao Espírito Santo. É contigo o controle. Oh, aleluia. Mas a segunda unidade, rapidinho, porque a hora não para. Primeira unidade que pertence a Deus e nós quem é, irmãos? Que a gente acabou de ver, diga, o corpo. A segunda unidade. A segunda unidade, essa é a mais perigosa. A alma, diga alma. Repito, não vou entrar na querela teológica. Não, alma, espírito e alma é a mesma coisa. Não, esquece. Mas vamos ver o que é a alma no crente. Por favor, amados, abram a Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 38. O que é que está escrito aí? 26, versículo de número 38 de Mateus. O que é que diz? Leiam aí. Quem foi que disse isso aí, amados? Quem foi? Quem? Ainda bem que foi ele. Se fosse a Bezé, esquece a Bezé. Mas foi ele que, aproximando-se a hora de ir ao Calvário, chamou os seus discípulos e disse: olha, vou revelar uma coisa a vocês. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. E para espanto dos seus discípulos, ele disse: fiquem aqui, me ajudem, me apoiem, eu estou morrendo de tristeza.
Diga, eu, como Jesus humano, tenho uma alma. A alma é onde os sentimentos humanos acontecem. Na alma residem o amor, diga, o amor, o ódio, a paixão, o rancor, tudo na alma. E Satanás sabe que se ele consegue laçar a alma do humano, ele domina qualquer humano. O corpo, o médico trata. Sim ou não? Um remédio cura. Sim ou não? Mas a alma... Vamos para o Salmo, me parece que é o de número 38. Vamos ver o que é que significa uma alma doente. Salmo de número 38, se não me falha. Capítulo 38. Vamos ler, por exemplo, versículo de número 3. 3, 4 e 5. Leiam aí, por favor. Quatro. Processo de culpa na alma. Olha só, a confissão do salmista. Carregava consigo uma culpa. Versículo de número seguinte, o versículo seguinte. Leiam aí, por favor. Versículo 5. Ele confessa que, por conta da culpa que ele carregava, feridas irromperam no seu corpo, na sua carne. Aparecem caroços e feridas no meu corpo. Versículo seguinte, versículo de número 6. Versículo 7. Versículo 7. Deus, eu estou com febre permanente, um ardor na minha carne. Estou cheio de febre e não há remédio que passe. As feridas que irromperam no meu corpo causam febre. E essas feridas irromperam por conta de quê? De um processo de culpa. Versículo seguinte, vamos ler. Versículo 8. Senhor, eu não tenho sossego, eu não tenho paz, sofro o tempo todo. Versículo seguinte. Versículo seguinte. Vejo os irmãos que ele confessa que estava sofrendo daquilo que é chamado de doença psicossomática. Por conta de um processo de culpa, eu estou nesse estado aqui. Num outro versículo ele diz, o meu coração tem taquicardia. Ele bate violentamente fora de controle. Alma. Lembram-se daquele homem que foi trazido numa cama para Jesus curá-lo? Que abriram o teto e desceram a cama e levaram o homem na frente de Jesus, sim ou não?
Quando Jesus olhou a situação daquele homem todo encurvado na cama, sem dizer uma palavra, Jesus chegou junto do vidro e fez: filho, os teus pecados estão perdoados. Culpa. Que o pecado, quando é praticado e ele não é confessado, ele produz um processo de culpa. A pessoa esconde da igreja, esconde da família, esconde da esposa. É algo que ele tem dentro de si. Aquilo vai corroendo a sua saúde e produz consequências terríveis. Alma. No Salmo de número 42, vamos lá, Salmo de número 42. O salmista nos deixou e nos ensina aqui uma coisa que quase nenhum de nós gosta de fazer: conversar com a sua alma. Dialogar com a sua alma. Salmo 42, versículo 5. O que é que diz aí? O 42, versículo 5. O salmista conversava com quem? Com quem? Com a alma. Minha alma, por que tu estás abatido, ó minha alma? Minha alma, por que tu estás perturbada dentro de mim, minha alma? Ô alma, por quê? Alma, te lembra uma coisa, alma, que tu nem poderia existir se não fosse o Deus a quem eu sirvo. Alma, fica quieta, alma. Aleluia, aleluia. Aprenda nesta manhã, com a palavra de Deus, você dialogar com a sua alma. Aquele célebre salmo conhecido de todos, o de número 103. Diga comigo, vamos lá, 103, 1. Bendize. Versículo 2. Versículo 3. Alma, minha alma, canta um hino ao Senhor, minha alma. Bendize ao Senhor, minha alma. É Ele que te sara, minha alma. Oh, aleluia, aleluia. O consultório do Espírito Santo está instalado nesta manhã aqui. E Ele está tratando de almas nesta manhã. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Timóteo, cuida da tua alma. Timóteo, tua alma não é um bicho solto da floresta. Deus te entregou a tua alma para você cuidar dela, Timóteo. Não deixe tua alma solta, porque o teu inimigo, o diabo, está doido para laçá-la.
Aleluia. 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 Porque tantos casamentos destruídos de obreiro, a alma ferida. O marido, obreiro do Senhor, que um dia disse uma palavra e feriu mortalmente a alma da esposa. E a serva de Deus, e muitas vezes o servo de Deus, ouviu da esposa uma palavra que feriu a sua alma. Mantém um casamento de fachada. Aquela bênção que Deus destinou à família, pastor Josias, não existe. O Senhor disse, olha a bênção, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz, diga comigo, feliz serás e te irás bem. Se tem algo que Deus gosta, é que a alma do marido e da mulher, obreiros e obreiras da casa do Senhor, esteja sarado para que esta bênção se confirme. Feliz serás. Oh, aleluia. 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 Satanás sabe quando a alma do marido e da mulher está ferida, magoada, não tem alegria, não tem prazer, mas mantém o casamento que é obreiro. É obreiro. Se não mantiver o casamento legal, aquele que se prova com uma certidão de cartório, perde o ministério. Sim ou não? Banco, sim ou não, banco? Faz de conta que está feliz o casal, mas está mal. Que a alma está ferida, está magoada. E a palavra é, tem cuidado da tua alma. Você é obreiro, você é obreira na casa do Senhor. Na tua vida de família tem que se cumprir a palavra. Feliz serás. Quem recebe isso como uma promessa de Deus para a família? Às vezes aquela ferida da alma no casamento, na família, não é curado porque você pôde e comprou uma casa bela e bonita e deu de presente à família. Não é porque você tinha dinheiro e pôde dar um carro bonito à sua esposa. Oh. Aleluia. Sabe como é que você restaura o seu casamento e sua vida com a esposa? É chegando para ela e disse, minha filha, sente aqui. Eu pequei contra você. O brincante te deve. Aquilo que eu fiz foi mal. Eu te machuquei. Eu te feri. Eu quero te pedir perdão, me perdoe. Vamos restaurar a nossa união. Vamos voltar e trazer de volta a felicidade para nós dois.
Graças a Deus que eu não conheço a vida familiar de nenhum de vocês. E creio que a palavra do Senhor está sendo ministrada. Chega de escândalo no ministério. Tantos obreiros causando escândalo à igreja. Essa maldita rede social se encarrega de expandir, espalhar fuxicos, acusações contra obreiros. E a pergunta é: quantas almas não já estão no inferno por conta desses escândalos? Onde há alegria e felicidade no casamento, a porta para Satanás destruir o casamento está fechada. Tem cuidado da tua alma. Tem cuidado da tua alma. Timóteo, tu tem alma, Timóteo. Tu não és um robô. E, lamentavelmente, por conta disto, quantos estão no púlpito e, se dependessem deles, não desceriam do púlpito, porque descer do púlpito e pensar em ir para casa, estar com a família, é um absurdo. Aí a pergunta que se faz, pastor Álvaro, ao pecador, ela é feita pelo Espírito a nós todos desta manhã. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele filho que você gerou, a bênção, muitas vezes, para alcançá-lo, depende de como vai a tua alma. Para terminar, quando o obreiro não cuida da sua alma, ele entra, muitas vezes, num processo depressivo, como aconteceu com o profeta Elias. Profeta Elias, o grande homem de Deus. Aquele homem que todo mundo gosta de destacar, que lá no monte diz: desce, Deus manda fogo. Desceu fogo. Aquele homem que orou: não chove, Deus. Não choveu. Aquele homem que orou: manda chuva, Deus. Veio chuva. Grande homem. Super homem de Deus, coisíssima nenhuma. Vem Tiago e diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aquele homem poderoso, controlando chuva, controlando o tempo. Quando Jezabel disse: olhe, diga àquele homem, aquele profetinha lá, que amanhã, por essas horas, o que ele fez com meus profetas vai acontecer com ele. Aí Elias: pode mandar aquela ímpia aqui, manda que eu vou orar, e Deus vai mandar fogo e vai matar Jezabel. Foi? O que aconteceu com o homem de Deus? E numa crise típica de depressão, diz a Bíblia que pegou o seu auxiliar, deixou num canto lá: fica aqui, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, você fica aqui que eu vou seguir meu caminho. E quando chegou lá na frente, aquele grande homem de Deus, depressivo como estava, disse: Deus, eu não quero mais viver, mata-me.
mata-me. Deus não matou, porque tinha um projeto de arrebatar Elias. E suas emoções estavam colocando ele em oposição a Deus. Deus querendo arrebatá-lo, ele querendo o quê? Querendo o quê? Isso é o quê? Alma. Foi providenciada a comida, ele comeu, e diz a Bíblia que com a força daquele caminho, daquela comida, ele caminhou quantos dias? E foi para onde? Voltou para Samaria. Estou aqui de volta. Qual é o problema, Jezabel? Foi assim? Foi para onde? Para onde? Caverna. Aqui ninguém me acha. Estou longe de tudo. Ninguém vai me encontrar, Deus disse. E Deus, eu vou usar uma figura de linguagem dos tempos de hoje. E o GPS de Deus ligado, ó. Rastreando Elias. Ninguém me acha. Ninguém sabe mais quem eu sou. Vou me esconder. Vou ficar na caverna. Até morrer. Não vou comer, não vou beber, não vou nada. Deus diz, tu estás sob minha mira. Eu estou te vendo. Eu te dei alma. Tu não estás cuidando da tua alma, mas eu estou te vendo, Elias. A tua espiritualidade, a tua chamada, a tua vocação, não tira de ti a tua humanidade. Para terminar, você já descobriu por que o profeta, o apóstolo Paulo, sempre dizia na sua história de vida, porque eu sou de Benjamim, da tribo de Benjamim. Já leram isso? Carta dele aos Filipenses, para terminar. Carta de Paulo aos Filipenses. Vou terminar, que eu tenho que ir ali perto, em Itumbiara. Capítulo de número 3. Quando ele se define, descubram aí, por favor, quando diz que eu sou hebreu, tal, da tribo de Benjamim. Capítulo 3, versículo 5. Por favor, amados, 5. 3, versículo 5. Leiam aí. Por que é que o apóstolo pode dizer, eu sou da tribo de Benjamim? Diga comigo, eu sou da tribo de Benjamim. Querem descobrir por quê? Gênesis 49, deixe marcado aí, Gênesis 49. Gênesis 49. Uma palavra de Jacó na despedida dos seus filhos. Para você ver que a sua humanidade, e tenha cuidado com isso, que seu temperamento pode estar contribuindo para a destruição do seu ministério. É a sua parte humana. Capítulo 49, versículo de número 27, por favor. 49, versículo 27. O que é que diz aí? Está aí na tela, leiam todos. Temperamento. Aquilo que você nasce com ele, morre com ele. Tua personalidade, você trabalha, você burila, profissionais te ajudam a mudar. Agora, temperamento, não. O temperamento no humano
pelo menos 6 pessoas contribuem para a sua formação. 2 avós paternos, 2 avós maternos, pai e mãe. Você, quando vem ao mundo, nasce e já traz consigo essa marca. E vai morrer com ele. Temperamento. Quando ele diz, eu sou da tribo de Benjamim. Era aquele Saulo, que às vezes era para ser Paulo, mas era Saulo. Que o temperamento agia. Exemplo. Escuta bem, irmãos. Exemplo. Quem foi que juntou Saulo e Barnabé para uma obra? Quem foi? Quem foi? Quem foi que disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado? Espírito Santo. Mas no dia que foram começar a segunda viagem missionária, Barnabé disse, vamos levar conosco João Marcos. Não. Irmão Paulo, o jovem Marcos não fez a primeira viagem conosco, mas ele nos abandonou não sei aonde, virou as costas para lá. Não quero esse homem. Irmão Saulo, é um jovem obreiro, cheio de impulsos. Vamos ler. Não, não e não. Está escrito que houve uma não pequena contenda entre os dois. De tal maneira que Paulo foi para um lado e Barnabé foi para... E o Espírito Santo? E a obra que o Espírito Santo tinha separado para os dois? Ficou como? O impulso e o temperamento tão forte de Paulo impediu que a obra começada continuasse. Temperamento. E a obra de Deus tem sofrido por isto. Foi preciso muito sofrimento, para Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, dizer, Timóteo, traga João Marcos. Ele é muito útil ao meu ministério, mas que ministério? Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem sabe, ele só queria dizer ao jovem, João Marcos, me perdoe pelo que eu fiz com você. Fique em pé, por favor, amado. Diga comigo, tem cuidado de ti mesmo. Mais uma vez, tem cuidado de ti mesmo. Como é que está a tua alma, companheiro? Como está a tua alma? Se você não souber trabalhar com sua alma, o reino de Deus pode sofrer prejuízos. Capítulo 21 do livro dos Atos, depois você lê em casa. O lado benjamita de Paulo chegou num trecho da viagem, diz o texto, que o Espírito Santo disse a Paulo, não vá a Jerusalém. Os irmão Paulo, não vá a Jerusalém. 21 de Atos. Vou. Paulo, o
Espírito Santo está dizendo para o senhor não ir. Vou. Pegaram o navio, continuaram viajando. Chegaram na casa de Filipe, o evangelista. Estavam todos sentados na sala. O que aconteceu? Ágabo se levanta e vem e diz: pega o cinto de Paulo, se amarra e diz assim: isto diz o Espírito, prenderão o varão dono deste cinto lá em Jerusalém. Os irmãos: não, Paulo, não vá a Jerusalém, não vá a Jerusalém. Por que é que vocês estão me turbando? Eu vou, não abro mão de ir. Mas o Espírito falou: não quero saber, eu vou. Benjamim. Aí vem num arroubo bem humano: eu estou pronto a morrer. Coisa nenhuma, não era isso que o Senhor queria. Tinha projetos de ir até a Espanha pregar o evangelho, mas o lado benjamita dele não permitiu. Pois chegando em Jerusalém, foi o quê? Preso. Chegou em Roma como preso e terminou sua vida preso. Cuidado. Em nome de Jesus eu deixo essa palavra com você. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado da tua alma. A tua chamada e a tua vocação é maior do que a tua humanidade, porque o Senhor está contigo, amado. Pai de amor, Pai celestial, louvado e adorado seja o teu nome para sempre. A tua palavra nos falou, a tua palavra nos revelou. Somos humanos, somos falhos, somos limitados, mas o teu Espírito está conosco. O teu poder, a tua graça está conosco. Todos nós que aqui estamos dependemos da tua graça. Graça para cantar, graça para pregar, graça para ministrar as tuas verdades. Cuide de cada um dos teus filhos, Senhor. Faça a tua obra em nossas vidas, de tal maneira que possamos glorificar ao teu nome. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Com muita fé, com muita realismo, cante comigo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. Podem sentar. Nas mãos do oleiro, quebra minha vida